Gente, boa tarde, tudo bem? Dama de Ferro por aqui, como é que vocês passam a semana? Então vamos lá. Eu postei um testemunho aqui mais cedo sobre eu ter sido perdoado. Enfim, eu vou contar mais ou menos em breve, vou fazer uma reflexão aqui com vocês, que eu gosto de conversar com vocês sobre essas coisas. Muitos anos atrás eu tive um comportamento tóxico com uma pessoa que passou na minha vida. Eu tive a oportunidade de conviver um tempo. Porque assim, eu era bem difícil de comportamento, não escondo isso. Graças a Deus foi uma fase, passou. E com muita ajuda de Deus, do Espírito Santo e todos os outros recursos que eu precisei, eu consegui controlar tudo, melhorar minha personalidade e evoluir como pessoa. E a idade também vai chegando, você vai se educando. Enfim, quando eu cresci um pouco e tomei uma certa proporção de responsabilidade emocional, tive essa noção. Quando eu comecei a ter entendimento sobre meus erros como um todo, eu fiz uma autoavaliação dessa situação que eu vivi com essa pessoa. E virou uma autocondenação por muito tempo os erros que eu cometi com essa pessoa. E aquilo ali ficou muito no meu coração. Eu era bem mais nova quando eu comecei a tomar esse conhecimento. E eu acho que nunca é tarde pra gente se redimir com as pessoas. Mesmo que aquela pessoa não esteja disposta a te perdoar de alguma forma. Tem gente que não tem, gente, infelizmente. Por mais que você tenha ali a sua sinceridade na remissão, a pessoa não vai fazer questão. Enfim, pedir pra Deus que se um dia eu tivesse a oportunidade de ver essa pessoa novamente, queria muito ter uma conversa com essa pessoa, expor o que eu senti. E a minha vergonha sobre as minhas atitudes, a minha conduta frequente, que era frequente naquele tempo. Eu era muito difícil, muito brigona. Eu tive uma época da minha vida que eu entrei muito em crise por conta de questões emocionais, que eu tive que fazer um tratamento longo, né? Com a ajuda de Deus aí, me ajudou demais. Só que eu sou uma pessoa assim, que se eu tenho que pedir perdão pelo meu erro, se eu tenho que mostrar que eu me incomodei, que eu me envergonhei, não interessa se essa pessoa fez alguma coisa primeiro que levou até o atrito. Eu vou pedir pelo que eu fiz. O que a pessoa fez não me cabe. Eu sou assim. E aquilo ali, acredite se quiser, fica martelando na minha cabeça, gente. Enquanto eu não resolvo, enquanto essa pessoa não sabe que aquilo ali tá me incomodando, enquanto eu não dou um jeito de externar aquilo, cara, vai ficar o resto da vida enchendo meu saco na minha consciência. Enfim, e Deus me deu de presente esse ano eu poder rever essa pessoa depois de muito tempo, muito mesmo. E eu consegui ter uma conversa com essa pessoa e deixei essa pessoa saber da vergonha que eu carreguei por muito tempo e que hoje em dia eu jamais faria isso. Então eu acho que nunca é tarde pra gente se redimir, pra gente olhar pros nossos erros, sim. Entender que somos humanos, entender, tipo assim, eu era imatura, eu tinha 15, 16 anos na época. Mas mesmo assim, não justifica maltratar as pessoas. E significa que se tá me incomodando, é porque eu tenho uma noção da responsabilidade, né? Hoje em dia eu me responsabilizo muito, porque uma coisa que eu tô aprendendo muito, que eu tive muito conhecimento esse ano, foi sobre responsabilidade afetiva. O que você deve evitar na vida das pessoas, a forma como você deve marcar essas pessoas. Então, assim, mesmo que eu não fosse perdoada, de jeito nenhum, eu queria expor isso, falar, fulano, fiz isso, errei naquele dia, naquela época, me incomoda, me deixa triste, até hoje isso é ruim pra mim, e eu tô aqui te pedindo perdão com sinceridade. Nossa, foi o melhor presente que Deus me deu, cara. E como eu sei que eu fui perdoada? Eu sei que eu fui perdoada porque eu senti paz depois. Eu acho que quando a energia, a pessoa não te perdoa, ou não faz questão de te ouvir, ou coisa do tipo, você não se sente bem, você continua com aquilo ali, entendeu? Então, e o Espírito Santo, ele trabalha nos sinais. Eu sempre vou confiar nisso. Então, eu tive a oportunidade de mostrar pra essa pessoa que essa pessoa é muito querida ainda, que eu sou grata pelo tempo de convivência, com muita honestidade, amo a amizade dessa pessoa. Hoje, graças a Deus, 2 adultos aí, não tenho nada contra, quero essa pessoa muito bem, muito feliz. E me sinto, sim, na obrigação de, tanto com essa quanto com outras pessoas, eu me redimir pelos meus erros, mesmo aqueles que eu vou fazer de forma inconsciente, porque às vezes a gente se desequilibra, ofende pessoas verbal e, infelizmente, em alguns casos, fisicamente aí. Mas eu acho que nunca é tarde pra gente pensar e repensar.
E pra mim é uma benção muito grande eu poder expor o que eu sinto, o que eu errei e ter o retorno de Deus, porque essa prece que eu fiz, faz muito tempo que eu fiz essa prece. Eu achei que eu nunca mais fosse ver essa pessoa na vida. E aquilo ali, de alguma forma, quando eu lembrava de algumas coisas, alguns episódios, eu me sentia mal com aquilo. Preciso ser honesta, aquilo ali me envergonhava. Como que pode você ter sido tão rude, tão tóxica, tão mal educada, tão desnecessária? Uma pessoa que naquele tempo, naquele momento, te queria bem, fazia tudo por você, apreciava a sua companhia, mesmo você tendo tantos defeitos, um gênio tão complicado, uma mente tão confusa. E hoje eu, com 33 anos, sendo mãe, mulher, formada, instruída na fé, eu vejo tanto que o Espírito Santo me permitiu passar por isso para eu evoluir, e quando eu tivesse total consciência e sabedoria, eu consegui pedir perdão. E eu jamais, em consciência que eu tenho hoje, faria isso com qualquer outra pessoa. Não é só com essa que eu errei, não. Com outras pessoas que às vezes eu abri a boca para retrucar, para ofender. É aquilo que eu falo, eu não divido o karma. A pessoa fez, é um problema dela, eu não vou retrucar. Mas o que eu não vou fazer é carregar comigo a consciência pesada de que eu fiz mal para alguém. Porque quem tem consciência e quem trabalha com Deus, quem gosta de Deus e quem é cristão, sabe o tanto que aquela culpa pesa, que aquela responsabilidade pesa. Então, assim, é o que eu falo. Se você tiver a oportunidade de pedir perdão, se estiver te incomodando, vai atrás, procura. Deixa o outro saber que você se arrependeu. Independente de quem errou primeiro, quem começou, quem terminou. Entendeu? Porque, querendo ou não, ser perdoado é melhor que perdoar. Dá uma paz tão grande.